História de Santa Catarina de Gênova. Catarina Fieschi Adorno nasceu em Gênova em 1447. Teve por pai Jacó de Fieschi, que morreu como vice-rei de Nápoles durante o reinado de Renato Anjou, rei da Cilícia. A família dos Fieschi foi ilustre na Itália durante vários séculos. Seus chefes eram condes de Lavna, no território de Gênova. Foram durante muito tempo vigários perpétuos do Império na Itália e tiveram posteriormente grandes privilégios na República de Gênova, entre outros o de cunhar moedas. Essa família produziu célebres generais durante as guerras que Gênova fez no Oriente contra os venezianos. Deu à Igreja vários cardeais e 2 papas, Inocêncio IV e Adriano V. Santa Catarina teve 3 irmãos e uma irmã que abraçou a vida religiosa. Com relação a Catarina, desde a mais tenra idade, dava mostras de sua futura santidade. Com apenas 8 anos de idade, afastou-se dos divertimentos infantis, mostrando em todas as ações modéstia maravilhosa. Aprendeu os mistérios da fé cristã e se esforçava por penetrar-lhes os sentidos. Meditava-os com amor, fazia progressos admiráveis na via da perfeição, obedecendo aos pais com uma docilidade exemplar, guardando o silêncio e abstendo-se de toda conversa que não tratasse de Deus. Em seu quarto havia um quadro que representava o Salvador descido da cruz e deitado sobre os joelhos de sua mãe. Quadro esse que comumente chamamos de Nossa Senhora da Piedade. Catarina contemplava frequentes vezes essa piedosa imagem e ficava tão comovida que parecia querer exprimir em si todas as dores de Cristo moribundo. Em breve, o coração lhe encheu de violento desejo de sofrer por amor de Jesus. Desprezando as delícias da casa paterna, deitava-se sobre a palha, tendo como travesseiro um pedaço de pau. Escondia com cuidado as austeridades aos olhos dos criados aos quais estava confiada. Todavia, surpreenderam-na mais de uma vez meditando na paixão do Salvador e derramando abundantes lágrimas. Aos 13 anos, quis deixar o mundo e retirar-se para um mosteiro para amar a Deus à vontade. Suas atenções se voltaram para as agostinianas de Gênova, com quem já se encontrava sua irmã Limbânia, mas sua pouca idade não permitiu às religiosas que a recebessem. 3 anos depois, os Fieschi, que eram guelfos, obrigam Catarina a casar-se com um nobre gibelino de Gênova, chamado Juliano Adorno, para confirmar a reconciliação dessas 2 poderosas famílias, há muito tempo inimigas uma da outra. Seu marido, que era dado ao prazer, se deixava arrastar pela ambição. Com 16 anos, inicia assim sua vida conjugal. Isso lhe causou 1000 aborrecimentos durante os 10 anos que passaram juntos. Ela os suportava com uma paciência admirável e encontrou nisso motivo para se santificar ainda mais. Adorno, perdulário que era, dilapidou os bens seus e os que a virtuosa esposa lhe trouxera com o casamento. Catarina não sentiu tanto esse fato, como se entristecia com a vida desregrada do esposo. Pedia todos os dias por sua conversão a Deus. Suas preces foram atendidas por fim, escutadas. Adorno, arrependido dos desmandos, fez penitência, entrou para a Ordem Terceira de São Francisco e morreu nos mais vivos sentimentos e odor de piedade, morrendo como prioresa no convento em 1534. Durante a vida matrimonial, após 5 anos casada, a pedido das amigas, Catarina relaxou um pouco a vida solitária e de penitência e passou a frequentar as sociedades mundanas, sem, contudo, cometer faltas graves contra Deus. Seu fervor primeiro não sofreu diminuição. Os prazeres do mundo não lhe deixaram senão profundo desgosto. Consultou então sua irmã religiosa, que lhe indicou um sábio confessor. Apenas se ajoelhou aos pés dele. Uma luz do alto a iluminou a respeito do estado de sua alma. Um raio de amor divino lhe atingiu o coração, mostrando-lhe o horror de seus pecados. Tal é a comoção sofrida que, sem terminar a confissão, foi necessário levá-la a casa. Ó amor, não mais pecados. Repete entre lágrimas. Compungida por ter relaxado e negligenciado a sua piedosa vida, estava disposta a confessar-se publicamente e a fazer as mais rigorosas penitências. Jesus lhe apareceu, carregando a cruz, sangrando por todo o corpo. Essa visão lhe causou tal impressão que tudo quanto via lhe parecia inundado do sangue de Cristo. Teve, desde então, desejo imenso de sofrer para se conformar à paixão do Salvador. Essa conversão, não exatamente do mal para o bem,
mas do bem para o melhor, aconteceu-lhe em 1474, quando tinha 27 anos de idade. 4 anos de vida purgativa sofre Catarina, fazendo penitências de seus pecados com severíssimas austeridades e longas orações. Mas, ainda então, como conta seu biógrafo, o Senhor a consola sobretudo na oração, como naquela ocasião que sentiu-se atraída a inclinar-se sobre o peito de seu amoroso Senhor, e alcançou a ver um caminho mais suave que descobria inumeráveis segredos de um amor que, com frequentes êxtase, a consumava tudo. Depois foi atraída ao lado do crucificado, e ali lhe foi mostrado o Sagrado Coração de Jesus, que parecia todo ele de fogo. E finalmente foi aproximada à docíssima e suave boca de seu Senhor, e ali lhe foi dado um beijo que a submergiu inteira naquela doce divindade, onde, perdida de si mesma, interior e exteriormente, dizia: eu já não, é Cristo que vive em mim. Seu atrativo principal era a contemplação, mas a isso juntou uma vida ativa. Serviu durante vários anos os doentes no grande hospital de Gênova, com caridade e ternura incríveis. Não se deixou abater pelas repugnâncias naturais que experimentava no começo. Superou-as pouco a pouco pela paciência e pelo prazer de agradar a Jesus Cristo, servindo-o nos membros sofredores. Sua caridade não se cingia ao recinto do hospital. Estendia-se a todos os doentes da caridade. Apenas os conhecia. Procurava obter para eles todos os socorros de que tinham necessidade. Seu amor por eles se revelou principalmente durante a peste que fez em Gênova terríveis danos nos anos de 1497 e 1501. Sua austeridade tinha qualquer coisa de espantoso. Estava de tal modo acostumada a jejuar, que passou 23 quaresmas e outros tantos adventos sem tomar alimento. Recebia somente a comunhão todos os dias e bebia de tempo em tempo um copo de água, ao qual misturava um pouco de vinagre e de sal. As hóstias que, então, eram dadas aos leigos, quando se ministrava a Eucaristia, eram bem maiores do que as de hoje. Lê-se na biografia da santa que, imediatamente após a comunhão, apresentavam-lhe um cálice com vinho, como se faz ainda hoje na comunhão dos ordenados. Era para facilitar-lhe engolir as partículas que ficavam na boca. Dessa forma, Baylor se engana dizendo que Catarina recebia a Eucaristia sobre as duas espécies. Essa recepção de Eucaristia sobre as duas espécies esteve em uso durante vários séculos, mas como alguns pretendessem que ela fosse de preceito, a Igreja Católica confirmou de início pela prática e depois por decretos o costume universal de comungar apenas sobre uma espécie. Santa Catarina de Gênova escreveu um maravilhoso diálogo entre a alma e o corpo, o amor próprio, o espírito, a humanidade e nosso Senhor Jesus Cristo. Esse diálogo é em 3 livros. Descreve a sequência das operações divinas pelas quais nosso Senhor a conduziu das imperfeições de seu primeiro estado à perfeição mais elevada. Entre as provações, porque Deus a fez passar, está a de não encontrar muitas vezes ninguém que compreendesse seu estado e pudesse dar-lhe conselhos, ou seja, ver-se privada muitas vezes de seu confessor, que a compreendia e dos conselhos que ela corria a receber. Os últimos 9 anos de vida passou-os sofrendo de uma doença invulgar, para a qual os médicos não conseguiam encontrar remédio. Era como um martírio e uma crucificação contínuos. Nas festas dos santos, sentia todas as dores que esses santos haviam sofrido. Nos últimos tempos, não podia tomar outro alimento que a Santa Comunhão. No dia da Assunção da Santa Virgem, no ano de 1510, recebeu a extrema unção, segundo desejava. Os anjos a visitaram. Passou 7 dias em alegria contínua. Acreditavam que tivesse sarado, mas violentas convulsões voltaram a atacá-la. O demônio lhe apareceu em forma horrível. Como ela não pudesse falar, deu a entender aos presentes que lhe fizesse o sinal da cruz sobre o peito e que jogassem um pouco de água benta sobre o leito e no quarto. Após meia hora, a visão assustadora desapareceu e ela recuperou a tranquilidade costumeira. No dia 3 de setembro, o esposo celeste quis fazer-lhe sentir, tanto no corpo como na alma, todas as dores de sua paixão. Ela estendeu os braços em forma de cruz e disse bem alto estas palavras: que esta paixão
seja bem-vinda, bem como bem-vindo seja todo suplício que me enviar à amável vontade de Deus. Pois há 36 anos que me iluminais, ó meu amor, e desde a primeira luz que recebi até agora, desejo sofrer tanto internamente como exteriormente. E dado que era meu desejo, jamais tive a impressão de ter encontrado algum sofrimento. Mas embora todas as penas passadas e a dor exterior pareçam grande suplício, vossa providência me transforma tudo em alegria interior. Eis-me aqui agora, chegada ao fim. Vou para vós com acabrunhante dor interna e externa, oprimida da cabeça aos pés, a tal ponto que não creio que um corpo humano, robusto que seja, possa suportar este terrível tormento. Parece-me que não somente um corpo de carne e osso sucumbiria, como também um corpo de ferro e diamante seria aniquilado por essa violência. É evidente que vós moderais tudo por vossa justa providência, que não quer ainda que eu morra. E apesar de ter sofrido sem nenhum remédio esses excessivos tormentos, em meu corpo encontro-me com o espírito cheio de coragem, e estou de tal modo disposta que não posso dizer que estou sofrendo. Ao contrário, parece-me nadar em uma alegria contínua, alegria tão grande e deliciosa que não a posso exprimir nem compreender. A partir de 1499, em plena via unitiva, se multiplicam em Catarina os fenômenos místicos, assim como as dores insuportáveis de uma enfermidade que parece de origem sobrenatural. No dia 14 de setembro de 1510, dia da exaltação da Santa Cruz, falou com mais ardor e com mais amor do que nunca. No dia seguinte, 15 de setembro, um domingo, perguntaram-lhe se queria comungar. Arrebatada em êxtase, ergueu um dedo para o céu, para significar que aquele instante exatamente estava sendo chamada para o banquete celestial. Depois, cantando com voz dulcíssima as últimas palavras de Jesus: Senhor, em vossas mãos entrego minha alma. Morre, consumado no amor de Deus, aos 73 anos de idade, e seu corpo permanece até hoje incorrupto. A gente começou imediatamente a venerá-la como santa. Curas milagrosas aumentaram a devoção popular. Vários desses milagres foram constatados juridicamente. O Papa Clemente XII a canonizou solenemente em 1737 por uma bula de 16 de junho, na qual faz o elogio de suas virtudes e mesmo de seus escritos. Em 1944, Pio XII a constituiu patrona secundária dos hospitais da Itália. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas notificações.